Olá, companheiros, que a paz de Jesus continue em nossos corações, que Deus possa nos favorecer um clima de paz, de harmonia, tranquilidade, até que a gente possa, nesses breves momentos, aprender um pouco mais do Evangelho do Cristo. Nós vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Com base numa mensagem de Fénelon, ditada em Sens, em 1861, e que começa dizendo: dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estás com a verdade. O que Fénelon quis dizer aqui? Na verdade, a gente sempre costuma dizer, uma pessoa escapa de um acidente terrível, um acidente trágico, e a gente fala assim: poxa, se fosse um homem de bem teria morrido, mas como ele é tão mal, né? Ele ainda continua sobrevivendo, ainda sobrevive para atanazar, né? Usando o termo mais antigo, ou de atrapalhar a vida de muita gente ainda. Se fosse um homem de bem teria morrido. E ele fala assim: na verdade, quando nós falamos isso, nós temos uma certa razão. Por quê? Porque aquele que desencarna cedo, diferente do que a gente pensa, não está sendo punido por voltar ao mundo espiritual, desencarnar ou morrer, como se fala vulgarmente. Ele não está sendo punido com a morte. Apenas ele está sendo privado de passar por todas as vicissitudes que ele não precisa mais. Enquanto o homem mau, quanto mais tempo ele sobreviver na Terra, mais tempo ele tem para pagar os débitos dos quais ele veio aqui para quitar. Mas aí se pergunta: bom, mas só o espírita tem essa visão. Só o espírita traz essa visão anterior ao nascimento e posterior ao túmulo. Isso é verdade, né? Nós espíritas temos esse conhecimento e algumas outras pessoas também têm. Mas o fato de somente algumas pessoas terem esse conhecimento não significa que eles não sejam verdadeiros. Apenas a verdade vai sendo revelada aos poucos. Quando fica muito difícil para nós abordar qualquer situação se nós não atentarmos para a anterioridade da alma e a posterioridade melhor dizendo, a sua sobrevivência após a morte do corpo. Porque nós teremos uma visão muito acanhada da verdadeira realidade. Se nós julgarmos apenas essa vida, achar que todos os atos são com base nessa vida, nós chegaremos à conclusão que Deus seria muito injusto, porque pune alguns com tanta severidade, né? E que são pessoas boas aos nossos olhos, e tem muita complacência para com muitos aqueles que nós julgamos que são nocivos à sociedade e ao convívio desta. Onde está então o parâmetro de Deus? Esse é um outro erro que nós cometemos. Nós julgamos Deus pela nossa visão. E nós enxergamos muito pouco ou quase nada. Nós somos míopes espirituais. Nós julgamos apenas esta vida como se ela representasse toda a existência e toda a caminhada do espírito. Volto a repetir. Mas nem todos pensam assim. O fato de nem todos pensarem assim não significa que isso não seja uma verdade. Da mesma forma que nem todos acreditam em Deus, mas isso não significa que Deus não seja uma verdade. Apenas as pessoas ainda não descobriram a veracidade desse princípio. Da mesma forma como a anterioridade da alma, a reencarnação, também conhecida como pluralidade das existências, é o conhecimento que alguns negam, mas não significa que ela não exista, que ela não seja verdadeira. Então, com base nesse princípio de que cada um é dado segundo as suas obras, nós então vemos que tudo aquilo que passamos, né, desde das tribulações que sofremos na vida, até mesmo o momento do nosso desencarne e a forma do nosso desencarne, está sempre entrelaçada, ou melhor dizendo, está sempre correlacionada
com a nossa forma de estarmos levando a nossa existência, tanto nessa atualidade como nas existências anteriores, porque nós somos produto daquilo que produzimos nessa e em outras existências, né? Quando nós falamos, a doutrina espírita se coloca e se perfila sempre ao lado da vida, nunca ao lado da morte. Quando muitas pessoas dizem que o certo seria que nós tivéssemos uma pena de morte, a doutrina espírita diz não, a verdadeira pena é a pena da vida. Aquele que pratica um mau ato, não é punindo-o com a morte que nós vamos estar corrigindo aquele espírito, nem estar punindo de uma certa forma aquele espírito. Essa punição seria entre aspas. Mas seria sim, fazer com que ele próprio expiasse os erros que cometeu. Se ele tirou a vida de alguém, ele vai continuar vivendo de maneira segregada da sociedade, sofrendo as consequências daquele ato que cometeu. Porque se nós o punirmos com a morte, o sofrimento naquele momento acabou. Ele vai continuar sobrevivendo do outro lado da vida, sofrendo as consequências daquele ato, mas não vai estar aprendendo. Pelo contrário, ele vai estar sendo punido de uma forma que não lhe cabe uma janela para o arrependimento. Então, a verdadeira punição, a verdadeira corrigenda não é a pena de morte, é a pena da vida. Fazer com que ele sobreviva e ele, de alguma forma, restitua a vida àqueles a quem ele tirou. Não trazendo-o de volta à vida, mas trabalhando para que a sociedade jamais tenha que conviver com pessoas que cometeram esse tipo de ato. Então, quando nós precisamos alongar um pouco mais a nossa visão, não temos uma visão totalmente imediatista, achando que, ainda invocando a lei de Talião, lá dos tempos de Moisés, aquele que mata pela espada deverá perecer. Não, nada disso. Jesus veio trazer um mandamento diferente do nosso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus fala ao próximo, ele não diz se o próximo é criminoso, se o próximo é marginal, se o próximo é rejeitado pela sociedade, diz apenas amar o próximo. Lógico que nós ainda não entendemos toda a eficácia dessa máxima, mas devemos aplicá-la sim. E não devemos jamais submeter a nossa visão à visão de Deus, que é muito mais ampla. Então, como nós não conseguimos entender a visão de Deus, porque queremos compará-la à nossa, então achamos que Deus, de alguma forma, é injusto, tirando da vida aquele a quem é tão bom e deixando ainda aquele que só faz o mal. Pelo contrário, aquele que só faz o mal é que precisa de mais tempo para que ele possa se arrepender, para que ele possa se corrigir. E essa correção não depende só dele, não depende também da gente. Porque às vezes a gente somente ataca, somente acusa, somente despreza, somente maltrata, mas às vezes nós não procuramos ensinar, ou pelo menos exemplificar com os nossos atos, com a nossa vivência, aquele a quem delinquiu. E que muitas das vezes nós também somos delinquentes, só que os nossos atos não são prescritos no Código Penal. E por isso não somos privados da liberdade, mas somos inscritos no Código Penal Divino, com algumas faltas que passam batidos na sociedade, passam ilesos na sociedade civil, mas não passam ilesos na contabilidade divina. Nós também somos pessoas que já praticamos atos deliberados e atos tão condenados quanto esses companheiros que hoje, fazendo mau uso do livre-arbítrio, como nós fazemos também, e já fizemos pior em outras encarnações, e aprendemos, eles também têm que aprender. Então, quando julgarmos que aquele a quem nós achamos que foi uma injustiça que Deus lhe tenha retirado do cenário terrestre, vamos saber que aquele, conforme o Espírito diz para nós, se fosse um homem de bem teria morrido, e desencarnou exatamente porque ele acabou a sua tarefa bem mais cedo do que aqueles que ainda precisam permanecer no cenário físico para melhor dizendo, se quitarem perante a justiça divina. Então precisam de mais tempo, por isso que não a pena de morte, mas sim a pena da vida.
Nós devemos, pela vida, aprender a valorizar a nossa vida e a vida dos outros, buscando sempre rechear a nossa existência, a nossa vida, de bons atos, respaldadas sempre no Evangelho. E aquele que ainda não entendeu essa máxima, tenhamos paciência, tanto quanto nós precisamos da paciência de outros em situações passadas. E por isso hoje estamos aqui, redimidos, não totalmente, mas pelo menos hoje mais propensos a chegar ao caminho do bem. Mas passamos por longo, duro e penoso aprendizado, até chegarmos ao estágio que estamos hoje e que ainda não chegamos ao estágio que deveremos estar. Ainda precisamos muito da paciência de todos e principalmente da paciência de Deus. Então, quando a nossa palavra for de condenação, calemos-nos. Estiquemos o véu da compreensão, ou melhor dizendo, estiquemos a nossa capacidade de compreender, de aceitar aquele companheiro, não concordando com os atos que ele cometeu, mas compreendendo que ainda está no seu estágio atual, que ele precisa viver para aprender a um dia arrepender-se dos males que cometeu e trilhar uma nova estrada do bem, da perseverança e, sobretudo, da fé em Deus e jamais desistir e sabendo que Deus vela por todos os seus filhos, não deixando nenhum, por mais que seja condenável aos nossos olhos, órfãos da sua bondade. Muita paz a todos, muito obrigado.